Olá, gente, boa tarde, vamos chegando. É o momento da nossa live. Oi, 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 vamos chegando. Oi, Ludes, que bom, você já conseguiu entrar. Boa tarde, vamos começar a tarde com a Ellie, como a gente já havia combinado, né? Semana passada estivemos aqui num momento agradável, de muito aprendizado, né? Conhecimentos novos para alguns. Então, espero que hoje seja mais um dia de grande aprendizado. Vamos aguardar aí alguns minutinhos, vamos verificando a conexão. E vou pedir vocês para enviar aí uns aviãozinhos, chamar alguns amigos para ir entrando na nossa live. Guardar alguns minutinhos enquanto o pessoal vai entrando. Nós vamos dar continuidade à live da semana passada. Semana passada nós estávamos falando sobre o fortalecimento emocional, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre as emoções e a aprendizagem. Como as emoções elas permeiam. Oi, Ju, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Então vamos mandando aí aviõezinhos, trazendo mais gente para esse momento, né, de um bate-papo. Oi, Elda, obrigada por estar aqui novamente. Então, como eu falei semana passada, nós falamos sobre fortalecimento emocional. Então, nós vamos continuar nessa pegada, né? Vamos continuar falando sobre as emoções e o impacto dela na aprendizagem, no processo de aprendizagem. Falei também com vocês que foram vocês que contribuíram para esse momento aqui, né? Assim que eu comecei a perceber a interação de vocês, os comentários, e é muito gostoso quando eu vejo que vocês se envolvem com os assuntos que geralmente eu abordo lá nos stories, e gera comentários e gera interação, e foi esse o motivo de estar aqui nesse momento. Então, semana passada nós falamos sobre esse fortalecimento, por que é importante fortalecermos as emoções, né? Falamos também sobre a campanha do Setembro Amarelo, sobre o suicídio, qual o reflexo dessas inabilidades. Falamos sobre as funções executivas, quais eram essas habilidades a serem trabalhadas. E hoje nós vamos falar sobre os sentimentos que matam. É forte isso, né? Essa semana eu coloquei: oi, Cíntia, seja bem-vinda, meu bem. Saudade de você. Então, assim, essa semana eu coloquei um post, compartilhei com vocês uma frase, né? Sobre a aprendizagem do filho, a postura do pai e a aprendizagem dos filhos. Como eu falei semana passada, a aprendizagem dos nossos filhos, ela permeia a nossa, ela está entrelaçada à nossa. Quem ensina os filhos são os pais. E muitas vezes é um conhecimento novo ainda e a gente precisa falar disso. Apesar de ser algo que há pouco tempo tem sido objeto de estudo, né, tem sido percebida a importância desse afeto, das emoções e os impactos dentro da escola, na vivência escolar do aluno, e por isso também esse impacto tem sido motivo de estudo. Tanto que o BNCC, né, trouxe as habilidades socioemocionais aí dentro dos seus parâmetros
e com um grande enfoque nisso, para que a criança tenha uma aprendizagem efetiva, tenha condições emocionais para lidar não só com um conhecimento sistematizado, mas que essa criança também seja fortalecida nessas habilidades na sua vida, né, na sua vivência. Então, eu coloquei lá que os filhos, se o pai não se preocupar com a forma como ele está ensinando o filho, como ele age em casa, isso vai refletir em como o filho dele vai se comportar em um ambiente, né, fora de casa, vai conduzir o comportamento dessa criança. Também falei que há uma descoberta recente e de que tudo é aprendizagem, que tudo é aprendido, que todas as coisas é treino. Oi, Edna, bom te ver aqui, obrigada, seja bem-vinda. E tudo na nossa vida é aprendizagem. E eu também coloquei que todas essas coisas que eu compartilho com vocês nos meus stories fazem parte da minha vivência. E eu comecei a me interessar mais em buscar conhecimento, em aprender, em ler, e direcionei também a minha vida profissional para esses caminhos, justamente pela vivência e essas percepções. Obrigada, Edna. Então, por essas percepções, eu quis compartilhar o que eu havia aprendido. E aí, eu quero colocar, e coloquei semana passada, e talvez vocês, alguns me interpretaram até como, foi dura no falar. Mas eu não diria isso, né? Eu diria que nós precisamos nos alimentar. E cada alimento num tempo certo. Nós não podemos tomar leite a vida inteira. E por mais que doa, a gente precisa falar. Não quero que vocês me levem a mal. Eu não estou aqui para apontar um dedo e ser o carrasco, julgador. Não é essa a minha intenção. Há pouco tempo, há um ano atrás, eu entreguei o meu trabalho no curso de parentalidade. Então, me tornei uma educadora parental ano passado. Eu concluí o curso e no final do curso, eu tinha que apresentar um projeto dentro da área de trabalho. E, bem, esse projeto foi apresentado e uma das professoras falou assim, olha que delícia a leitura desse seu projeto, eu estou encantada com o seu projeto, é um projeto lindo, uma leitura agradabilíssima, adorei ler o seu trabalho, muito bom, coloque mesmo isso em prática. Enfim, teceu um monte de elogios, depois ela virou para mim e falou, só peço uma coisa, maneira um pouco o jeito de você falar, que isso pode trazer culpa, pode gerar culpa para o pai. Então, eu parei assim, reli o meu trabalho, acho que não, ele não traz culpa, também não é a minha intenção. Eu não estou aqui na intenção de julgar, de condenar, até porque culpabilizar, se fosse isso, eu estaria sentado no muro da minha própria culpa, da minha própria consciência. Eu também sou mãe, antes de ser a profissional eu sou mãe. E foi justamente com as questões envolvendo a minha forma de maternar, né? E dentro da maternidade, dentro do casamento, na relação com sogro, com sogra, na relação parental, que eu fui começando a perceber o impacto de coisas que também mais à frente eu descobri que não era uma vivência somente minha, mas que outras famílias também, elas... Olá, seja bem-vinda, Poesia de Limão, seja bem-vinda, acho que é a primeira vez aqui, então seja bem-vinda. Então essa vivência eu também percebi que não era só minha, eu percebi que isso estava dentro do contexto familiar, e que não era vivido apenas por mim, outras mulheres compartilhavam, outras mães, outras famílias, eu via contextos diferentes, mas quando começávamos a trocar confidências, eu comecei também a perceber que a família delas também tinha um impacto dentro dessas emoções.
Então, eu escolhi o tema para hoje justamente sobre isso. Os sentimentos que matam. Por quê? É muito comum, uma coisa que eu observava muito, que muitos pais queriam atribuir apenas à escola a responsabilidade na educação dos filhos. E muitas crianças, muitas, gente, não são poucas, muitas crianças, elas são negligenciadas dentro de sua casa. Então, tinha pais que nunca aparecia à escola, se marcava reunião e nunca estava lá. E aquela criança, muitas vezes desamparada, fragilizada, ela enfrentava situações que eram dolorosas para ela, dentro do contexto escolar. Eu queria também desmistificar que tem pessoas que dizem assim, a gente ouvia muito, acredito que vocês também já ouviram, criança não tem problema. Como assim criança não... Criança tem problema sim. Oi, Giovana! Linda da Dinda, seja bem-vinda. Então, criança, ela tem sim problema, só que é na medida dela. E às vezes a gente vira para a criança e fala assim, você não tem conta para pagar? E como se os nossos problemas também fossem só contas a pagar. Elas terão as contas a pagar, mas de uma outra fase, em um outro momento. Mas a criança também, ela tem os seus problemas. E eu acredito, isso é um achismo meu, eu acredito muito que desculpa, me perdi aqui. As crianças, desculpa, agora me perdi totalmente. Sim, o que eu ia falar é isso, que eu acredito que muitas crianças que às vezes não compartilham com os pais uma violência que sofreu, por ter medo, porque o pai se coloca numa distância, num lugar de respeito, que acha que ter um diálogo com a filha ou com o filho e abrir espaço para isso vai tirar dele a autoridade. E isso não é verdade, né? Então, tem muitas crianças que foram molestadas, que foram abusadas e que muitas vezes elas guardam isso com elas e levaram isso às vezes também para a vida adulta e não compartilhou com o pai e com a mãe. Por quê? Porque tem-se a acreditar de que a criança ela não sabe de nada. Criança não sabe de nada, criança não tem problema, e não é verdade. Então, a minha intenção não é ser julgadora, não condenar ninguém. Também não quero que vocês, como pais, ou que estão pensando em ser mãe ou ser pai, entendam mal. Mas eu acho que é uma conversa que é dolorosa, mas que ela é necessária para que se construa uma parentalidade, uma consciência parental de como eu me comporto dentro da minha família, sabendo que o que eu faço vai refletir nos meus filhos e naqueles que estão à minha volta. O que eu decido, as escolhas que eu tomo, elas vão ser importantes para o rumo, para a direção da educação de um filho, para a relação conjugal, para a relação entre sogro, sogra, entre cunhado, irmãos, tios. Então, eu preciso desenvolver essas habilidades emocionais para que eu tenha essa consciência de que o que eu faço vai sim influenciar na vida do outro. E nós temos também uma autorresponsabilidade social, que muitas vezes nós negligenciamos e não nos sentimos autorresponsáveis por ela. E tudo isso, gente, é uma aprendizagem que está dentro das emoções. A aprendizagem, o processo de aprendizagem, ela mais que nunca tem sido fortalecida a ideia de que o processo de aprendizagem, ela é afetiva. A aprendizagem, ela pode te marcar, ela te traz memórias, ela cria memórias em você. Por quê? Segundo a Alicia Fernandes, a maioria das nossas aprendizagens é pelo corpo, é pelas emoções. Então, toda a aprendizagem, ela perpassa o nosso corpo. Ela está entremeada em nós.
Por isso que na educação infantil nós trabalhamos muito desenvolvendo habilidades sensomotoras, né? E ali vão experimentando, porque a aprendizagem ela tá no experimentar. Então você leva a criança para brincar num parquinho de areia, às vezes tira o calçado, pisa na areia, pega texturas de grãos, pega uma textura mais áspera e ali ele vai tendo as percepções de mundo, né? E as construções cognitivas vão sendo feitas a partir daí. A escola é um laboratório, mas é dentro de casa a parte da educação. A escola ela contribui. Ela não é uma ilha. E educar nunca foi uma ilha. E às vezes o pai, a mãe, a família quer atribuir essa responsabilidade apenas e somente à escola. Mas quem trabalha, principalmente nessa desenvoltura, nessa construção afetiva da criança, é a família. E se vocês perceberem, também, a maioria das pessoas, elas não são feridas na vida adulta. Elas são feridas na infância. É na infância que elas são feridas. E por isso que nós temos também muitos adultos com muitos problemas, desajustados nas suas funções, né, nos seus papéis parentais. Eles exercem muitas vezes com dificuldade, com inabilidade social, socioemocional, porque ele foi ferido. Então, uma ferida, gente, uma dor, como eu coloquei na semana passada, a gente falou sobre as dores, uma dor na alma. A criança que ela é ferida, ela cresce dentro do adulto. E aquele adulto, se ele não buscar a criança interior dele para ser curada, ele não consegue se libertar. Mas ele vai fazer um estrago muito grande na vida dos que estão ali. Ah, é porque ele é duro? É porque ele é mau? Não. Ele também foi vítima muitas vezes. Só que quando eu tô adulta, eu tenho consciência. Eu tenho que fazer um esforço de trazer a consciência de onde eu estou e de onde eu preciso estar. Eu entendo que eu sou responsável por mim e eu não preciso mais ficar sentada no muro da lamentação. Eu não posso mais lamentar porque eu fui vítima do pai, ou fui vítima de um irmão, ou de uma professora que falou algo que não foi legal, que me magoou. Então já tenho condição, eu tenho que estar adulto tendo condição para ter essa percepção e conseguir gerir e resolver. Lembra, semana passada nós falamos sobre flexibilidade cognitiva, que é uma das habilidades que está dentro das funções executivas. Que essa função executiva é justamente as funções emocionais que nós utilizamos para resoluções da nossa vida diária. Então nós temos a flexibilidade cognitiva, que é onde nós podemos parar para planejar, para pensar o que eu vou fazer, resolução de um problema. É nessa flexibilidade cognitiva. Eu tenho também o controle inibitório. O controle inibitório é onde eu vou inibir os meus impulsos, para eu não sair falando o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, né? Porque às vezes a gente se sente tão no direito de dizer para o outro que às vezes a gente não se controla. Mas é porque eu sou muito sincera, né? E às vezes a gente ouve isso. Eu sou muito sincera. E nem sempre é isso. Então, nós temos também memória de trabalho, que é a última função. Mas as três, elas estão juntas, elas trabalham juntas e tem que estar funcionando bem. E para a gente ter esse calo emocional, como eu falei, uma aprendizagem, ela precisa de treino, ela precisa de experimento. Se eu não experimento, como eu vou saber lidar com isso? Como é que eu posso ser um adulto tendo essa habilidade se eu não fui trabalhada a minha vida inteira? Eu tive um pai que me negligenciou. Eu posso ter um pai que é agressivo, porque geralmente o negligente ele também está muito associado a um perfil agressivo. Eu posso ter um pai indulgente demais,
né, que perdoa tudo, vai passando a mão na cabeça. Eu posso ter também aquele pai que também não é responsivo e acaba protegendo demais o filho para não sofrer, né? Então a gente tem que buscar o equilíbrio. Não é que a gente tem uma forma, como eu falei, não tem uma forma de bolo para entregar, mas eu preciso buscar o equilíbrio para que o meu filho ele consiga ser um adulto que dá conta de si, que tenha as emoções dele fortalecidas, que ele seja capaz de ter autonomia para gerir as emoções numa relação de amizade, numa relação com o pai, com a mãe, com a tia. Ele vai levar esse conhecimento para as relações, para a relação conjugal, e ele também vai estar dentro dessa relação copiando o pai e a mãe. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante. Então, não no sentido de causar uma culpa, mas de se criar uma consciência de como eu estou agindo, de como eu estou educando o meu filho. Porque o que é que acontece também? Às vezes, chega no consultório com um problema. Chega uma família e eu vou atender, traz o filho, e geralmente adolescente, né? Às vezes nem é tanto criança, mas às vezes chega com um adolescente. Ah, mas eu não sei com que esse menino aprendeu isso. Eu não sei porque ele está agindo assim. Dentro da análise do comportamento, que é outra área onde eu estou terminando um curso, né? Eu aprendi que tem um termo, quando você vai olhar para o comportamento, a gente como analista, como o próprio nome já diz, você não olha o comportamento em si, só, isoladamente. Você vai tentar analisar, ver qual a função daquele comportamento. E nisso a gente busca os antecedentes daquele comportamento. Porque quando nós vamos analisar, gente, isso, nós não vamos pegar o indivíduo como se fosse um objeto. Não, a gente não descarta dele a ontogenia dele, que é a parte biológica. A gente não descarta a filogenia, a história dessa pessoa. Não é descartada, porque lá está a resposta de muita coisa. Tem muita coisa que explica o presente dele. A maioria. E aí, quando o pai chega falando do filho, a gente olha assim e pensa logo. Olha, na verdade tem que tratar a família toda. E não só a criança. Porque o problema não está só na criança. A criança, às vezes, replica aquilo que o pai está fazendo. E aí, por que eu escolhi sentimentos que matam? Sentimentos que matam. Porque antes eu achava que só quem tinha o dom, era ainda muito imaturo o meu pensamento, mas eu achava que quem tinha esse poder de trazer a vida, e eu via realmente, porque era uma profissão que eu sempre tive muita admiração, é um médico. Eu acho a medicina linda, e eu achava na minha cabeça, na minha infantilidade, acreditava que só um médico podia dar vida, a conseguir trazer vida ao mundo. Não. Aos poucos eu fui percebendo as relações doentias, dentro das relações doentias, como a agressividade ela rouba as pessoas. Porque aí onde está num ambiente agressivo, junto com a agressividade, eu percebi também que tinha o medo. Aquele ambiente onde ele é opressor demais, onde é agressivo demais, ele te restringe demais, né? E você começa a ser inibida. E percebi também alguns reflexos da amargura. A amargura também, aquele ambiente triste, aquele ambiente depressivo. Inclusive tem um estudo feito com mães, um estudo que ele não é tão novo, né? Ele, se eu não me engano, foi realizado na Argentina, com mães depressivas. O autismo, quando ele começou a aparecer, né, quando os Estados Unidos, que foram os primeiros a começar a falar também sobre o autismo, ele era conhecido como a síndrome do abandono materno, né, porque dizia que a criança ela agia daquele jeito, ela não interagia com ninguém, ela não fazia a comunicação assertiva,
ela não comunicava e ela agia daquele jeito com o meio porque as mães saíam para trabalhar e elas ficavam sozinhas. Então você vê que tem também, aí você começa a observar que há um comportamento social, um comportamento cultural. Então muitas coisas que mudaram dentro desse comportamento foi no século XIX, quando veio a Revolução Industrial. E aí quando a gente vai analisar o comportamento, olha como é interessante. Parece coisas dispersas e você começa a ver que uma está linkada à outra. E você vai vendo tudo que é incutido por trás daquele comportamento. E você vê que é tão forte essa coisa do comportamento, a aprendizagem e um comportamento aprendido, que hoje, estudando análise comportamental, eu comecei a ficar meio assustada até, porque eu percebi que os ambientes, desde um espaço dentro da televisão, a televisão, o celular, as redes sociais, elas são programadas dentro desse comportamento. Ali tem psiquiatras, tem psicólogos, tem analistas, tem toda uma equipe que vai estudar esse comportamento e eles conseguem, gente, manipular a gente através, tudo é programado com base no nosso comportamento. É muito interessante e ao mesmo tempo meio futurista demais, né? Parece que não dá pra gente conceber isso. Mas enfim, voltando para esses sentimentos. E aí, como eu disse que a aprendizagem ela perpassa o nosso corpo, eu trouxe eu separei aqui algumas afirmações de alguns estudiosos, desde Piaget, Alicia Fernandes, para ler para vocês. E como eu falei, é para eu sair do meu achismo, é para embasar, porque aí eu comecei a ver o quanto a neurociência, a psicologia tem contribuído conosco nesses momentos de aprendizagem, nesses estudos novos sobre comportamento, sobre emoção, sobre aprendizagem. Então é muito bom, é muito rica a ciência, a neurociência. E, gente, é até bíblico. A palavra tem um versículo que eu gosto muito, né? Que ele diz que a libertação vem pelo conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Está lá no livro de João. E é bíblico, é um princípio. Não tem como você se libertar se você não tiver conhecimento. Então, eu acho também, olhando para esse versículo, ele não está nos falando apenas uma visão religiosa, mas que nós procurássemos ter conhecimento, conhecer sobre as coisas também que nós lidamos, que faz parte da nossa vivência, da nossa vida diária. Por quê? Quando você conhece, você não fica mais refém disso. Então, por isso, acho válido conversar com vocês sobre essas questões que estão atreladas à nossa tecelagem vincular dentro da família. E acho muito importante falarmos disso, porque senão nós não tínhamos tantas famílias destruídas, dilaceradas, tantos adultos mal resolvidos, porque foram problemas emocionais que eles não deram conta e eles não foram ensinados. Então nós que já estamos maternando, precisamos paternando e maternando, nós precisamos pensar, sim, ter cautela na hora de agir, buscar ser assertivo nisso. E como quem está pensando em ir para a maternidade e com outra consciência. Então, o Vallon, Henri Vallon, ele falou que a aprendizagem ela demanda uma presença e uma qualidade de troca corporal intensa, que passa pelo tato, o toque e a segurança do embalo. E que, para uma pessoa aprender, ele aprende, ele escolhe de quem ele aprende e ele aprende daqueles que ele outorga confiança e o direito de ensinar. Quem é esse? O pai, a mãe, porque são as autoridades. E ele vai querer aprender com o amiguinho se dentro da casa dele não tiver espaço para ele.
Porque às vezes também, esse pai que ele negligencia, que ele é autoritário, que ele tem um perfil agressivo, ele inibe tanto aquela criança, que a criança não tem coragem de falar, de perguntar, não se sente à vontade, não se sente livre para questionar. E o questionamento, ele é válido. Hoje, punir é correto, bater. Não, bater hoje vai contra a lei. Mas você tem outras formas de frear, de trazer limites, que pode ser mais assertiva para o seu filho. Mas você precisa ganhar o respeito e não o medo do seu filho. E quando você é agressivo, você fere, você magoa. E a criança, quando ela não tem a presença, vamos supor que geralmente o perfil agressivo está mais no pai. Esse pai que tem esse perfil agressivo, na maioria das vezes, ele tem um problema com a paternidade dele. Ele tem problema com o pai dele. E aquele homem, geralmente, ele não consegue exercer o seu papel de pai, nem tampouco de marido, nem tampouco do provedor da casa dele, porque ele não dá conta nem dele mesmo. Como eles dizem, o pai, onde o pai, ele não está ligado ao pai terreno, ele também não consegue se enlaçar ao Deus Criador. E a relação espiritual dele é empobrecida, é enfraquecida, vamos dizer, inexistente. Ele não consegue ter relação com o pai. E daí ele passa a replicar isso dentro da casa e a filha ou o filho não consegue se vincular ao pai. E ela se sente órfã. É verdade, Elda. Esse pai tanto inibe a criança como incute nela a verdade sobre ela mesma. É isso, porque o agressor, ele tenta incutir, ele tenta trazer culpa. E isso gera trauma, sim. Então ele acaba gerando trauma nessa criança e às vezes ele transfere para essa criança a culpa dele estar daquele jeito. E isso é meio que inconsciente. Então a baixa estima também é reforçado por esse comportamento agressivo, né? Então a tendência é que essa pessoa ele não consegue se vincular. Então ele estando ali autoritário, agressivo, ele gera culpa, ele gera dor. Então vai ter essa baixa autoestima. Aí quando chega lá na escola, é onde vai tendo os reflexos da dificuldade da aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem, de um modo geral, na maioria delas estão associadas a questões emocionais. Não só as questões bióticas, né, as questões orgânicas, mas as questões afetivas, emocionais, elas têm um peso muito grande. Quando você vai conhecer o ambiente familiar daquela criança, é uma criança onde o pai ele não é presente, ou a mãe, porque também a gente começa a ver um comportamento cultural, a gente começa a ver que também os valores que a sociedade incute hoje tem afastado, tem tirado a mãe de dentro da casa. E isso é uma perda muito grande que nós temos sofrido. As crianças têm sofrido. A pandemia, de uma certa forma, até trouxe. Não sabemos ainda qual é a qualidade desse vínculo, dessa presença, porque também o estar presente não significa apenas a parte física, mas a mãe ou o pai tirar um tempo para o seu filho, um tempo de conversa, para conversar. A amargura também e o medo. Não tem como ter um ambiente agressivo e não ter medo. E as pessoas têm muito medo, o medo da rejeição. A rejeição é uma das piores dores, né? Uma das causas de um ambiente agressivo, porque geralmente esse agressor, na verdade, ele negligencia ele mesmo. Às vezes ele não cuida nem dele, ele nem se percebe também como o agressor. E aí você vai dizer, é porque ele é mau. Não, é porque ele não se percebeu. Ele não foi ensinado. E aí você vai olhar a história dele e aí você começa a entender muita coisa e você pensa assim, nossa, ele é tão vítima quanto eu. Mas aí para uma criança entender isso, ela não vai conseguir. Então nós temos que fortalecer, desenvolvendo nossos filhos a gratidão, que é um sentimento bom,
Nós precisamos desenvolver nos nossos filhos a compaixão pelo outro, porque quando o adolescente prefere ficar sozinho na própria casa, infelizmente, às vezes, é algo que não dá para eu te dar, assim, de fato, uma resposta, porque, como eu falei, a gente tem que analisar toda a situação e todo o contexto, né? Mas se essa criança, por acaso, está querendo ficar sozinho, tem alguns motivos aí, né, que pode estar voltado para alguma, como que eu vou dizer, um sentimento de eu quero compartilhar com a mãe, eu estou escondendo alguma coisa, ou também eu posso pensar, tá chata demais a relação entre o pai e a mãe e a filha, algo que pode estar acontecendo dentro da dinâmica da família, e por isso esse desejo de ficar só. Porém, na adolescência é um momento transitório, tem muitos hormônios, e essa emoção ela tá mais fluida, e ela tem que ter um controle maior. Esse adolescente, na verdade, ele precisa ser ajudado para ele ter esse controle da emoção, né? O controle inibitório dele, ele precisa aprender a controlar essa emoção, entendendo que emoção é essa que ele está sentindo. Se é raiva, se é medo, se é ansiedade. Então, ele precisa entender isso. E também, às vezes, o adolescente, ele quer ficar... nunca conseguiu se relacionar muito bem. E aí, você está dizendo que essa adolescente nunca conseguiu se relacionar muito bem. Então, essa adolescente, provavelmente, há alguma inabilidade social nessa família, que talvez o pai ou a mãe não é uma pessoa muito comunicativa, e essa criança nunca aprendeu muito a fazer esses laços, né? É algo que precisa ser investigado, sabe, Cíntia? Não dá para te dar uma resposta nesse momento. Geralmente eles precisam de um tempo, assim como a gente. Nós às vezes precisamos estar ali um tempo sozinho. Mas isso, de gostar de estar sozinho, a gente tem que investigar se isso acontece sempre. Se é sempre. Porque ninguém gosta de estar sozinha sempre, né? Então, se essa vontade de estar sozinha sempre, ela não se incomoda em estar sozinha, e isso é contínuo, e isso acontece com muita frequência, aí a gente tem que investigar. É bom, uma dica que eu lhe dou é sempre se mostrar disponível para conversar, né? Não chegando lá, como você está colocando aqui, eu vou investigar. Não para você chegar nela, vamos conversar mais para investigar. Beleza, pode sim. Eu tô fazendo atendimento remoto, né? Faço orientação parental. E se você quiser depois, é só ir na minha bio, tem um link onde você vai ter acesso ao meu WhatsApp. Você pode clicar e a gente pode começar a conversar sim, viu? Então, assim, no caso desse adolescente, os adolescentes, de uma forma geral, é um comportamento deles de gostar, de ficar muito tempo no quarto, de ficar mais tempo sozinho. Às vezes eles acham também que a gente, que nós somos chatos também, meio ultrapassados. Eles acham isso. Às vezes eles pensam isso da gente. E foi engraçado, eu vivenciei algo que foi engraçado, né? Eu sempre querendo ser a mãe descolada, a mãe de boa, tranquila. E eu sempre gostei muito de conversar com minhas filhas. A gente conversa muito, a gente conversa de tudo. E aí eu sempre me achava, né? E aí de vez em quando, outro dia, eu vendo um humorista, né? Um stand-up, ele falando coisas de mãe, assim, de coisas que mãe diz, né? Da hierarquia do guarda-roupa. Que tem a roupa de sair, a roupa de ficar em casa. E elas começaram a dar risada e disseram, olha, minha mãe fazia isso. Isso aqui, minha mãe fazia isso. Então eu comecei a ver que eu era mãe como todas as outras. Que muitas vezes eu fazia coisa como muitas outras faziam, né? Então, mas quando você proporciona um ambiente
como eu acabei de ler, ele precisa de um espaço onde ele tenha liberdade para ele falar. E cientificamente foi comprovado que os pais responsivos, que são aqueles pais presentes, que tá acontecendo um conflito ali, seu filho agiu mal, você já intervém, colocando um limite, trazendo ele para uma reflexão, orientando o seu filho. Esse pai responsivo, há uma probabilidade muito maior desse filho ele ser obediente a você. E para ser obediente, ele precisa de confiança. Ele não precisa de medo. Ele precisa de confiar. Porque aí, essa agressividade que gera o medo, ela vai gerar também uma coisa chamada de fuga esquiva. O que é a fuga esquiva? Ela se esquiva, ela tem um determinado comportamento só na sua presença, na presença do agressor. Quando o agressor não está, ela se comporta de maneira diferente. Né? Ou então ela é inibida a fazer alguma coisa só quando está na presença de quem agride, de quem ela tem medo. Então, eu vou me comportar aqui porque eu já sei que ele grita comigo. Então, eu vou ficar quietinha, vou ficar aqui no meu canto calada, porque eu já sei que se eu falar, meu pai vai gritar comigo. Então, ela já sabe, ela cria isso, é uma fuga. Ela não encara o problema, mas ela foge. Então, ela começa a ter comportamentos esquivos por conta da agressividade. Aí vira meio que um mecanismo para proteção. Mas isso também não é uma coisa muito boa que aconteça, né? O ideal é que nós possamos desenvolver em nós, pais, habilidades mais assertivas. Trabalhar em nós, sermos mais responsivos. Trabalhar responsividade, sendo mais presente na vida dessa criança, sendo mais presente na forma na minha família, de uma forma agradável. Se eu estou num ambiente onde tem muita amargura, onde tem muita tristeza, porque, por exemplo, o estudo com as mães que passam por depressão, percebeu-se também a dificuldade na aprendizagem dessa criança. A criança não conseguia desenvolver o processo de aprendizagem, a parte cognitiva dessa criança, ela era muito debilitada e inábil por conta desse esquecimento da mãe. E não é por culpa materna, né? Não é por uma culpa da mãe. É porque essa mãe também precisava de cuidado. E aí é onde entra um caráter biótico, é onde entra um caráter orgânico. Porque se essa mãe tem depressão, a tendência é que esse filho ou o filho desse filho, mais à frente, ele venha a desenvolver também um quadro depressivo ou um transtorno bipolar. Então, ele já tem na genética dele um traço que vai comprometer a saúde mental. Quando nós falamos de psicoterapia, que nós ainda temos uma cultura que rejeita a psicoterapia. A psicoterapia, gente, ela é preventiva. É justamente para nos ajudar a controlar, a cuidar melhor da nossa emoção. Se nós estamos bem emocionalmente, nós vamos conseguir lidar bem com a gente mesmo, principalmente a convivência introspecta, interior, o bem-estar subjetivo. E a psicologia positiva, ela vem trazendo fortemente esse bem-estar subjetivo, onde é uma construção, é aprendido isso é desenvolvido. E a psicoterapia, ela ajuda por trazendo um momento de reflexão. Então, se eu sou uma pessoa amargurada, se as minhas emoções eu ajo com meu filho baseado nessa emoção, eu vou errar com ele. Se eu ajo pela agressividade, pela raiva, eu também vou errar com meu filho, vou errar com o meu marido, vou errar com quem está ali perto, porque eu estou sendo movido por esse sentimento de raiva. E Vallon, ele diz que esses 3 sentimentos, a raiva, o medo e a apatia, todos eles influenciam diretamente no processo de aprendizagem. E eles podem realmente matar alguém. Mas ele diz que dentre esses aqui, o pior é a raiva.
O sentimento de raiva, ele inibe mais, ele fere mais e às vezes essa pessoa, essa criança começa a ter raiva do agressor e ela não consegue também se libertar dele e ela cresce e leva para a vida adulta essa ferida na alma que ela vai só somatizando com todas as coisas pelas quais ela já vivenciou. Porque quando ela está na fase adulta, ela precisa ter consciência que ela precisa de cura, ela precisa buscar mecanismos para ser curada. E como que eu vou trabalhar isso em mim? Eu tenho um pensamento negativo, então não fica muito próximo de pessoas negativas, procura estar junto com pessoas que pensam positivo, faça conexões com pessoas que são alegres, porque a felicidade ela é contagiante. Eu desenvolvo em mim algo assim, por exemplo, hoje não foi um dia bom, não foi um dia que eu acordei bem, eu já acordei me sentindo mal e por algum motivo que nem eu mesmo consegui identificar na hora e foi um dia difícil. Foi difícil para eu trabalhar porque emocionalmente eu não estava bem. Fui fazer o meu devocional pela manhã, que eu sempre faço pela manhã, mas eu não estava bem. Eu não consegui me sentir bem e eu achei que eu não ia dar conta do dia. Mas aí o que é que eu faço? Eu começo a trabalhar o meu modelo mental. Esse é o problema. É aqui onde está a maioria dos nossos problemas. É aqui onde estão as nossas cadeias, as nossas prisões. É aqui onde gera a raiva, é onde gera o medo, é onde gera a insegurança. Tudo está aqui dentro. Então, se eu não começo a mudar, lembra do versículo? Renove a mente. Os nossos pensamentos, a neurociência diz que elas são como produtos. Nós escolhemos, nós vamos na prateleira e escolhemos o que nós podemos pensar. E nós temos controle disso. Nós temos controle sobre isso. E antes da neurociência falar, o princípio bíblico já falava. Nosso problema também é que nós queremos fugir desse princípio. E não tem como. Se a gente começar a olhar, tudo que a neurociência traz, gente, ela tem um fundamento lá dentro da Bíblia. Tá lá, já estava lá. Eu acho que só estão começando a pôr para fora, dando um olhar diferente, uma roupa diferente, um entendimento novo, para que as pessoas comecem a se apropriar desse conhecimento e do quanto isso é poderoso na vida de alguém. Porque se eu mudo a minha forma de pensar, eu me liberto de um agressor, eu me liberto de um ambiente hostil, eu me liberto de um ambiente triste, eu também não preciso ser contaminada por esse sentimento ruim. Eu começo a perceber que eu tenho valor e eu não vou ter mais alimentar em mim um sentimento de rejeição. E essas crianças, quando chega, às vezes a gente pensa que, tem gente que diz, a escola, não é a escola que produz crianças doentes. Pelo contrário, a criança já chega na escola doente, adoecida. As crianças que vão para a escola com problemas de aprendizagem, ela não criou na escola. Ela desenvolveu o problema de aprendizagem, ela trouxe o problema com ela, da casa dela, do organismo dela. Então, no processo de aprendizagem, eu trouxe até o esquema de como a Alicia Fernandes coloca o processo de aprendizagem. Se vocês olharem bem, tem o organismo, o corpo, a aprendizagem. E aí elas entrepassam, elas entrelaçam, Então, esse esquema aqui é corpo a corpo, é uma troca. Ela diz que o corpo forma parte da maioria das aprendizagens como instrumento de apropriação do conhecimento. É assim que a aprendizagem acontece. Ela diz que também o corpo enlaça a dimensão interna com a externa através do conceito de vínculo, como lugar de interação da construtividade cognitiva e da estrutura do desejo. E o meio, quem posiciona essa aprendizagem no meio, essa construção é a construção do vínculo. Ou seja, se eu tenho uma construção afetuosa, se eu sou uma pessoa que contagia o outro com alegria, esse sentimento, essa aprendizagem
ela vai marcar em mim coisas boas. Da mesma forma que vai trazer uma memória ruim, alguma coisa, porque ela vivenciou. Por exemplo, a gente tende a achar que um professor de matemática, a matemática é ruim. Aí a gente associa, alguém falou isso e a gente comprou a ideia. E essa ideia, ela tem perdurado. Ela não é desmistificada, porque na verdade, se a gente olhar, não é tão complicado assim. Eu lembro que eu sofri a minha infância inteira com matemática. E hoje eu estudo com minhas filhas e eu falo, gente, eu sabia disso? Nem eu sabia que sabia. E consigo ajudar as minhas filhas a estudarem. E não me lembro. Eu lembro de mim tirando notas baixíssimas somente para passar. E sempre incutida que era muito ruim. E hoje eu vejo que não é tão ruim quanto eu achava. Não era tão difícil. E ali eu já associei ao professor. Mas por quê? Porque se construiu uma memória afetiva, foi construída ali e foi ruim, foi uma experiência ruim e essa experiência marcou. É como a música ela transcende, ela consegue nos marcar, ela consegue nos trazer e fazer a gente viver aquele mesmo sentimento que a gente viveu quando nós ouvimos. Às vezes nos remete, nos leva a um determinado lugar, porque ela criou em nós uma memória afetiva. Então, a aprendizagem, ela é afetiva, ela perpassa o nosso corpo. Então, converse com seus filhos, crie um espaço onde essa criança, esse adolescente, possa ser livre para conversar. Não queira ser o sabe-tudo, não. Coloque as suas experiências para ele, compartilha com ele. Sabe, filho, olha, eu vivi isso também e eu me senti assim, me senti assado. E sabe, se ele traz um problema para você, ele quer ouvir de você, mas ele não quer ouvir de você assim. Eu já sabia. Ninguém gosta de ouvir isso, nem a gente. Eu te disse, ninguém quer ouvir isso. Então chega conversando para ele, mas trazendo a ele a reflexão. Filho, o que é que você acha? Você acha que chegou até isso por quê? Né? Por que você está nesse problema hoje? Como você chegou até ele? E o que você tem pensado em fazer para sair dele? Então é isso. Eu vou mostrar para vocês aqui Eu até gravei um videozinho para jogar lá na minha página. Eu construí a lata com uma lata de leite. Eu fiz esse recurso para eu estar trabalhando. Aqui foram as minhas filhas que decoraram, elas mesmas que decoraram, para trabalhar gratidão. Elas estão com 14 anos, mas é um recurso que você pode utilizar com uma criança a partir de 5 anos, ou de 6 anos, que já está aí de 6 não, porque ela ainda não consegue, né? Mas de 7, 8 anos, que já está no processo, já consegue escrever, né? Até adolescente você pode começar a trabalhar, ter conversa com ela e ir fortalecendo aquilo que você percebe que ela tem como inabilidade. Então, de ser grato, aí aqui você tira um tempo, você pode estar trabalhando também a raiva. Tá com raiva, então faz a latinha da raiva. A escrita, ela faz com que a pessoa se liberte, é meio terapêutico, ela consegue dar um bem-estar, ela se sente mais leve, mais vazia. Então ali ela vai colocar o porquê que ela está com raiva, o porquê que ela está sendo grata, ao que ela está sendo grata e colocar aqui dentro. Escreve e coloca dentro da latinha. E ali você vai fazendo, trabalhando com ela todos os dias. Esse é um recurso que você pode estar usando com seu filho para ir fortalecendo essa habilidade emocional. Eu vou pedir uma coisa para vocês que eu não costumo pedir, mas tô com vergonha, mas vou pedir. Vamos fazer um print da nossa live e aí vocês me marca lá na rede de vocês, nas páginas de vocês. Pode ser? Vamos lá, no 1, no 2... E deixa eu dar uma ajeitada aqui no cabelo. Vamos lá. Obrigada, gente. E aí marca lá, coloca, nosso tempo tá acabando, né? E me marquem lá. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Oi, Ju! Que bom que você tá aqui. Pena que a gente já tá aqui
terminando nossa live, né? Já nos minutos finais. Então, assim, é o conselho que eu dou. É buscar em você, procurar ver o que você está fazendo de errado. Às vezes seu filho está chateado porque você... Uma coisa que eu já vi alguns pais fazendo que eu não gosto é aquele pai, gente, que começa a repreender o seu filho por algo que o seu filho fez de errado na frente dos outros. Eu já fiz isso, mas não faça não, porque isso causa constrangimento no seu filho. Chama o seu filho em particular. Se você tem muitos filhos, chama um de cada vez e vai lá, chama no secreto. Não precisa chamar na frente do outro, não. E tenha conversa com ele. Vocês verão o quanto vai mudar, principalmente com os adolescentes. E dê o espaço para esses adolescentes questionar, principalmente sobre namoro, sobre sexualidade. Eles querem saber. E é melhor que eles... Eu acredito, né? Eu prefiro que as minhas saibam comigo do que elas saírem por aí perguntando para os outros. Então, eu que prefiro ensiná-las. E eu acredito que a maioria dos pais também querem isso, né? Então, não rotule esse adolescente. Tenta entendê-lo. Você também, assim como eu, nós passamos por essa fase. Nossa vida é cíclica e nós já passamos por esse ciclo. Então, tenta ser mais responsivo, tenta ser esse pai mais próximo, mais presente, seja verdadeiro com seu filho, nas suas atitudes, tenha clareza sobre os limites que você coloca. Ai, obrigada eu, fico feliz, que bom que você gostou. Obrigada por promover um momento tão libertador na condução da educação dos nossos filhos. Eu que agradeço vocês por estarem aqui. Nosso tempo realmente está acabando, né? Então, muito obrigada a todos vocês. Vou promover mais assuntos aí no meu story. Ai, que bom, Lourdes, obrigada, foi edificante. Espero que tenha sido também para outros, né? Outros pais, outras mães que estavam aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, isso é um quadro que eu criei aqui na minha página, Tardinha com a Elê, né? Meu nome é Alessandra, para a gente falar justamente de assuntos que envolvem as questões emocionais, de criação de filhos, nas relações entre aprendizagem, como funciona e o quanto isso é impactado, né? Quanto a nossa aprendizagem, o nosso comportamento emocional é impactado. Obrigada, Cíntia! Que bom que você gostou. Então, esses impactos, nós precisamos amenizar isso, criando uma nova forma de nascer. Viu, gente? Beijo no coração de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Continuem aí me acompanhando e a gente vai ter outros assuntos para a semana que vem. É verdade, Ju, pena que tá acabando. Mas semana que vem, na sexta-feira, tô fazendo sempre o quadro Tardinha com a Ellie, justamente na sexta. E às 6 horas, né? 17h59. E justamente para promover esse bate-papo, essa interação, essa troca. E aí, se vocês tiverem questionamento também, vocês podem me mandar direct. Cíntia, depois se você quiser também me procurar, né, entrar lá na minha página, no meu WhatsApp, ou me mandar um direct, fique à vontade, eu vou aguardar. E aí a gente pode estar conversando. Obrigada, Ju. Viu? A gente vai se falando sim. Aí você pode me procurar. Um beijo grande a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Tirem o print, me marca lá na rede de vocês, na página de vocês e compartilha. Ajuda aí também, tá? Porque eu quero que esse conteúdo ele chegue a outras pessoas. A minha intenção aqui não é ganhar seguidor, mas sim levar conhecimento e compartilhar com vocês coisas que eu aprendi vivenciando e que a neurociência apenas embasou todo esse achismo que era achismo. E aí a ciência vem e traz um embasamento científico para essas minhas indagações na maternidade, na relação parental. E eu amo muito falar sobre isso, viu? Beijo grande a todos vocês. Fiquem com Deus e até sexta-feira, viu? Espero vocês aqui na sexta-feira.
Beijo grande. Acho que eu contei acho que eu contei o meu tempo errado, né? Beijo, Ju. Obrigada por você estar aqui. Foi muito bom estar com vocês. Juliana também esteve aqui comigo. Obrigada, Ju. Tô com saudade de você. Edna, muito obrigada a todos. Zelda, Lourdes, muito obrigada. Um beijo grande no coração de